E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma exploração fascinante sobre como as ideias que vêm de fora acabam moldando a nossa identidade. E olha, muitas vezes elas são o verdadeiro combustível para aqueles conflitos sociais super intensos. A gente tem essa mania de achar que somos os donos absolutos dos nossos pensamentos, né? Que cada convicção foi forjada por nós mesmos. Mas as origens daquilo que a gente defende com unhas e dentes podem ser literalmente uma caixinha de surpresas. Para desatar esse nó, a gente vai usar um roteiro bem prático de ginástica mental, passando por 5 etapas rapidinhas: a origem das ideias, identidade e conflito, o treino socrático, a faxina do espírito e, para fechar com chave de ouro, um exercício diário. Vamos lá? Pensa numa pergunta que parece super banal. O que é exatamente um número? Bom, desde criança a gente soma, subtrai, pede meia dúzia de bananas na feira. Só que o número 6 não são os traços desenhados no papel, também não são os nossos dedos, e muito menos a tecla da calculadora. E aí, quando a gente tenta definir de um jeito rigoroso a essência do que é um número, a verdade é que a gente percebe rapidinho que simplesmente não sabe. Loucura, né? E isso acontece o tempo todo. A gente usa palavras e conceitos no dia a dia com toda a ousadia do mundo, presumindo que entende 100% do que eles significam. Mas, nossa, assim que alguém pede para a gente definir esses termos, abre-se uma lacuna gigantesca no nosso conhecimento. Fica super claro esse contraste perigoso entre o que a gente julga ser óbvio e o que, na real, é totalmente desconhecido pelas nossas próprias mentes. E isso levanta um ponto inevitável. Se a gente não consegue definir algo tão simples, quais outras certezas nossas são só ilusão? O que nos leva à nossa primeira parte, a origem das ideias. Vamos ver de onde vêm essas palavras emprestadas. Imagina a seguinte situação super comum. O tio Harold visita Buenos Aires e volta dizendo que a cidade é, sei lá, espetacular. Aí alguém na família escuta essa opinião e, num piscar de olhos, já está repetindo isso no bar com os amigos como se fosse a sua própria vivência. A pessoa passa a afirmar com toda a certeza do universo que a cidade é maravilhosa. Tudo isso sem jamais ter pisado naquelas ruas ou ter visto nada em primeira mão. É quase automático. Então, o ponto crucial aqui é que uma porção gigantesca, mas gigantesca mesmo, do que a gente afirma com toda a convicção, não passa de discurso reciclado. São literalmente palavras emprestadas, ideias que a gente absorve dos círculos sociais, da família, da escola e que simplesmente pularam todo e qualquer filtro intelectual. A ideia gruda na nossa cabeça, não porque a gente estudou e provou que é verdade, mas só porque alguém que a gente estima soltou essa frase num domingo à tarde. E aí que entramos na parte 2, identidade e conflito. A relação perigosa entre ideias e a nossa sobrevivência. O sinal vermelho acende de verdade quando essas crenças que a gente nem parou para pensar se fundem com quem nós somos. É um ciclo que gera muita agressividade nos debates por aí. Funciona assim. Primeiro, a ideia é absorvida sem nenhum questionamento. Segundo, ela se mistura com a nossa identidade. A pessoa passa a ser conhecida como aquela que defende tal bandeira. E o terceiro passo é a consequência perigosa dessa mistura. Se alguém discorda dessa ideologia, o cérebro não entende isso como um debate normal. Não, ele interpreta como um ataque pessoal e direto à própria existência. É como se a sobrevivência do indivíduo estivesse amarrada à sobrevivência daquela ideia. É exatamente por isso que é tão comum ver as pessoas se alinhando ou fazendo oposição ferrenha a figuras políticas, baseando-se quase que totalmente em pura emoção. A adesão nasce da simpatia que a gente tem por quem está falando, ou a oposição surge porque a gente simplesmente não vai com a cara da pessoa. O que fica totalmente esquecido no meio desse furacão emocional é a análise fria dos fatos. Será que a proposta é verdadeira ou falsa? A gente passa pano ou condena sem nem olhar para isso. Quantas vezes nós mesmos já não agimos assim, né? Defendendo um lado cegamente só porque a gente não suporta o porta-voz do outro lado. Bom, isso nos traz a parte 3, o treino socrático. É hora de vasculhar as respostas. Saca só a facilidade com que um conceito grandioso, tipo a coragem, pode ser definido de um jeito super raso por quem acha que sabe tudo. Numa roda de conversa, a primeira definição que costuma aparecer é algo na linha de coragem é não levar desaforo para casa, é enfrentar qualquer um num conflito, não importa o tamanho da briga. Parece bonito, né? Mas, calma lá. E se a gente aplicar o método de Sócrates e colocar um cenário extremo nessa mesma lógica? Digamos que o oponente seja o Mike Tyson, no auge da carreira, encarando um adolescente de 13 anos. Imediatamente, aquela definição cheia de orgulho simplesmente desmorona. Qualquer pessoa em sã consciência ia recuar e admitir que enfrentar o Mike Tyson nessa situação não é coragem, é insanidade pura. Isso prova de um jeito brilhante que a gente não fazia ideia do que a palavra realmente significava.
A gente estava só repetindo um discurso automático que não dura nem um minuto numa análise lógica. E aí que brilha o verdadeiro valor da dúvida filosófica. Entrar nessa esteira mental de questionamentos rigorosos pode até não entregar de bandeja as respostas definitivas sobre o que é a beleza, a justiça ou a coragem, mas funciona exatamente como a ginástica. A gente corre, corre, corre na esteira e fisicamente volta para o mesmo lugar. Só que a grande sacada é, a gente não volta do mesmo jeito. A gente volta com o intelecto treinado, com o sangue circulando nas ideias. A gente volta transformado pela capacidade de pensar. E isso nos prepara para a parte 4, a faxina do espírito. O momento do nosso recuo intelectual. Fazer esse trabalho de questionar as coisas o tempo todo é, muitas vezes, super desajeitado e desconfortável. A filosofia e o pensamento crítico mexem naquelas bagagens bem pesadas da mente. Na real, é tipo carregar uma mala gigante sem alça, sabe? Não tem onde segurar direito, cansa os braços, um terror. Mas abraçar esse desconforto é o único jeito de fazer uma faxina pesada no espírito. É como a gente joga fora, de uma vez por todas, as falsas suposições e os preconceitos que foram empurrados pra gente ao longo da vida. Para isso, a gente precisa dar um passo para trás e quebrar as correntes da nossa própria identidade histórica. É vital observar os comportamentos políticos, avaliar os discursos e julgar as alianças olhando de fora, como um observador neutro, com um olhar totalmente imparcial e desapaixonado, sabe? Livre daquelas lealdades antigas. Só quando a gente examina as ideias com a cabeça fria, sem sentir que o nosso próprio ego está na reta, é que a gente consegue descobrir o que realmente faz sentido e o que não tem pé nem cabeça. Chegamos então à parte 5, o exercício diário, a nossa busca pela soberania intelectual. Para ajudar, aqui vai um checklist diário super prático para resgatar a autonomia do pensamento. Anota aí. Primeiro, observar as figuras políticas de forma objetiva, deixando de lado idolatrias ou ódios antigos. Segundo, usar um método socrático no dia a dia para questionar ativamente aquelas palavras que parecem óbvias, como beleza ou justiça. Terceiro, avaliar muito bem a base das ideias antes de sair comprando briga por elas na internet. Quarto, descolar a própria identidade dessas opiniões que a gente só herdou. E quinto, que talvez seja o exercício que mais puxa ferro no cérebro, ter a coragem genuína de mudar de ideia, mesmo que isso tenha um custo social ou que a galera cobre esse novo posicionamento. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão obrigatória para todos nós. Quais ideias não examinadas e preconceitos herdados a gente está defendendo cegamente hoje, jurando de pé junto que fazem parte da nossa essência? Será que a gente finalmente tem coragem para pegar as rédeas do próprio espírito e subir de uma vez por todas nessa esteira mental? O exercício da verdadeira liberdade começa agora. Valeu demais por acompanhar até aqui.